O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Alegra-te, ó Maria, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, também saúdo a quem nos acompanha pelas redes sociais, transmitidos pela paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, aqui direto do Santuário São Benedito, aqui no Estiva, em Taubaté. Nossa saudação a você, sempre nos acompanha e está sempre em sintonia conosco. Nós estamos num tempo chamado Tempo do Advento, iniciamos aí um novo ano litúrgico. Esse ano é o ano C da liturgia, o ano do evangelista São Lucas. E nós então estamos já abrindo a 2ª semana do tempo do Advento, esse tempo da alegre e piedosa expectativa pela chegada do Senhor. O Senhor virá. Ele vai fazer morada entre nós, vai assumir a nossa condição humana e vem para resgatar a humanidade naquilo que a humanidade se colocou. Essa é a verdade. A humanidade, por sua livre escolha ou livre decisão,
se colocou numa situação em que não podia sair por si mesma. Mas Deus é sempre compassivo e misericordioso e não abandona o ser humano, mesmo quando ele vira as costas para Deus. Mesmo quando esse ser humano foge da presença de Deus, tem medo de Deus, usa das mais diversas desculpas para não assumir a sua responsabilidade e as consequências das suas ações. Mesmo assim, Deus não abandona o seu povo, não abandona a sua gente, não abandona o ser humano. Este é o Deus que a Escritura nos revela. E esse é o Deus encarnado em Jesus, que mostra o rosto misericordioso e bondoso de Deus. Deus é bom. E esta bondade não se desfaz, não se apaga mesmo quando nós somos pecadores, mesmo quando rejeitamos o projeto, as propostas de Deus. Esta é a verdade. E essa verdade deve mover a cada um de nós para abandonar de uma vez por todas o pecado, as práticas do mal, deixar isso de lado, abraçar o projeto do Senhor e vivê-lo na intensidade e autenticidade que compete a cada um de nós, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas e quedas. Mas o Senhor sempre vem em socorro de cada um de nós e nos ampara na sua graça, nos ergue, nos levanta e nos coloca na nossa condição original. Isso é a grande dádiva que a nós é concedida. Quando hoje nós estamos celebrando a Imaculada Conceição de Maria, Maria que é concebida sem pecado original, não foi manchado, não trouxe a mancha do pecado das origens, mas foi totalmente preservada, preparada por Deus, não por privilégio próprio, mas por causa de Cristo, como a própria liturgia nos aponta. É pelos méritos de Cristo que Maria é quem é, e se torna realmente aquilo que é por causa de Cristo. E deve então encontrar abrigo em sua vida, e deve ser essa digna morada, como dizia inclusive a oração coleta de hoje. Então o Senhor prepara uma digna habitação para o seu filho, e essa habitação, essa morada é a pessoa de Maria, é o seu ventre onde o Senhor então se torna um de nós, onde o verbo da vida se encarna, se faz gente como a gente, igual a nós em tudo menos no pecado. Ele não tem pecado, Maria não tem pecado, porque vive na dimensão, não é, a qual Deus nos criou, porque Deus não nos criou para o pecado, Deus nos criou imaculado. O pecado vem depois, a mancha do pecado entra depois, a morte entra depois. Deus não nos criou para a morte, não nos criou para o pecado, não nos criou para o mal. Se isso aconteceu, foi por livre decisão humana. E é isso que hoje nós ouvimos na primeira leitura. Está registrado no livro do Gênesis, essa queda humana. Uma resposta também, uma procura por responder por que o mal no mundo. Por que vemos o mal? O que levou o ser humano a este mal, a renegar o próprio Deus e a desfazer da sua vida aquele estado de graça? E por isso o homem diz que está nu, Adão fala isto, está nu no contexto bíblico é estar fora da graça, é não estar revestido da graça. Por isso ele se sente nu. Então esse homem decai da graça, porque decide ao contrário daquilo que era a vontade e a orientação divina. E uma coisa, entre tantas outras, que poderíamos notar nesse texto, no texto do Evangelho de hoje, são as posturas, as atitudes, tanto de Adão e Eva, quanto de Maria, e vamos aqui alargar para o próprio Jesus. E aí nós precisamos, irmãos e irmãs, fazer o exame de consciência. O tempo do advento também deve nos ajudar para isso, para haver uma conversão, uma mudança de vida, uma postura diferenciada,
se nós agimos a partir do velho Adão, da velha Eva, do velho homem, da velha mulher, ou se nós agimos a partir da nova Eva, que é Maria, e do novo Adão, que é Jesus, do novo homem, da nova mulher, que nasce daí do mistério de Cristo, da redenção que Ele nos conquista, nos oferece gratuitamente, inclusive, esse dom da redenção. Então, por onde a gente se move, irmãos e irmãs? Para onde se encaminha a nossa vida? Por isso a pergunta de hoje é interessante, em muitos aspectos. Quando Deus pergunta para Adão, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? Pergunta para mim, para você que nos acompanha em casa: onde estás? Não é uma questão de lugar geográfico, de lugar físico, mas para onde nós estamos nos encaminhando? Aonde nós estamos, onde nós fomos parar, na verdade é isso. Humanidade, que Adão e Eva é símbolo da humanidade. A humanidade, para onde caminhas? Para onde estás indo, a humanidade? É a pergunta de Deus. Não está indo na direção de Deus, mas na direção contrária, na direção do inimigo, do tentador. Porque Eva escuta o tentador, mas não escuta Deus. Cai na sua lábia, é enganada no pai da mentira, que mente, que coloca uma imagem horrível de Deus como alguém que disputa, como alguém que não quer o bem. Isso não é verdade. É assim que a gente é enganado, é iludido. Há muitas propostas hoje até parecem interessantes à primeira vista, e muitos de nós caímos nela e depois percebemos na furada, no barco furado que nós entramos, muitas vezes percebemos isso. Fomos enganados, fomos iludidos, nos prometeram uma coisa que não pode ser cumprida, ou trouxeram uma história que não corresponde à verdade, e a gente acreditou nela, confiou na mentira. E isso é a proposta do maligno, é a proposta do tentador. E muitos de nós, infelizmente, caímos nisso. E às vezes deixamos de lado, relegamos Deus. Adão se esconde de Deus. E diz o texto claramente, não é? Quando ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo. Adão tem medo e se esconde. Maria ouve a mensagem do anjo, mas não foge do anjo, não foge do mensageiro de Deus. Escuta o que ele tem a dizer. Se Adão e Eva não se comprometem com o projeto divino, Maria se compromete inteiramente com esse projeto, plenamente. Até porque ela é a cheia, plena de graça, e o Senhor está com ela. O Senhor está com ela. E se o Senhor está com ela, não precisa ter medo. Inclusive, quando o anjo disse para ela: não tenhas medo, Maria, não é da experiência que ela está tendo com o anjo, entende? Que é uma experiência fabulosa, uma imagem, uma cena, aliás, carregada de uma ternura sem igual, uma afeição assim belíssima. Se a gente entra na cena, você percebe e sente a ternura de Deus, e se volta para Maria. Maria não tem medo dessa experiência, do mistério, que se dirige a ela para convidá-la, para pedir o seu sim, para que ela participe desse projeto de redenção, de salvação da humanidade, que é um projeto grandioso. Por isso o anjo disse para Maria: não tenhas medo daquilo que Deus quer de ti, daquilo que Deus espera de ti. Você não precisa ter medo, Maria. É disso que o anjo está falando. Diferente do que Adão diz hoje no texto de Gênesis. Muito diferente. Maria é convidada a se alegrar. Adão e Eva não tem alegria neles. O estado de pecado, na queda, ou nas nossas quedas no cotidiano, nós percebemos que elas não geram alegria em nós. Elas não geram tristeza, angústia, vazio, frustração, decepção e muito mais. É algo destrutivo, por isso que é morte. Maria não faz a experiência disso. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tenhas medo, Maria, de abraçar esse projeto, essa causa maior, porque ela se insere num projeto maior, que a ultrapassa, e que aos seus olhos parece até impossível, mas o anjo diz: não, para Deus nada é impossível. O projeto vai se realizar se você disser o seu sim, e é graças a esse sim
de Maria que nós voltamos à nossa condição original, naquilo que Maria representa, porque ela é a imagem de cada um de nós. Quando falamos em Maria sem pecado, Maria imaculada, estamos falando da nossa condição original. É essa condição que o Senhor quer nos conceder, quer nos dar. Devemos voltar à nossa condição, mas como disse, nós não temos condições de fazer isso, por isso o Salvador entra nessa história. Jesus, a palavra Jesus significa Deus salva, Yeshua, Deus salva. É Ele que vai nos resgatar e nos salvar, nos tirar da situação que nós nos colocamos por nós mesmos. Tem muita coisa, o texto é muito belo, quando a gente sobretudo faz paralelo dos dois textos, é uma riqueza sem igual, vale a pena você retomar os textos em casa, fazendo um paralelo como eu estou tentando fazer aqui, o tempo é sempre breve, mas a gente olha para a cena de Adão e Eva, olha para a cena de Maria, então a gente começa a perceber, né, as posturas humanas, as posições às quais nos colocamos. Adão e Eva, sobretudo a figura de Eva, quando é indagado sobre o que aconteceu, Adão e Eva, os dois na verdade, o que diz Adão? Joga a culpa em quem? Na mulher. O que faz a mulher? Joga a culpa no homem. Aliás, a mulher joga a culpa na serpente, é bem da verdade. Então, um vai jogando a culpa para o outro, não assume a responsabilidade daquilo que fez, do erro, né? Para não usar uma expressão feia aqui, do erro que fez, eles não assumem. Muitos de nós também temos essas posturas. Se a gente não assume a responsabilidade do compromisso por aquilo que fazemos, as consequências que fazemos, não tem mudança, não tem transformação, não há conversão. Tudo poderia ser diferente se eles tivessem assumido, porque Deus perdoa, Deus é perdão, é misericórdia, mas eles jogam a culpa, e jogando a culpa um no outro, o que é que acontece? No fundo eles querem dizer que o próprio Deus é culpado. Afinal de contas, Deus os criou, então Ele é o culpado dessa história? Não, Deus não é culpado de nada, Deus não tem culpa, a culpa é nossa. Assumir a nossa culpa, assumir a responsabilidade, ser 100% responsável pelos seus atos, por suas ações, por suas palavras, seus pensamentos, o que for, 100% responsável, você e eu somos. Nada de fuga, nada de fugir. Vamos assumir, porque Maria faz isso, Maria assume a responsabilidade, o compromisso de algo grandioso para ela, e que às vezes ela começa a conversar porque precisa entender o que se passa, não é? Como é que vai acontecer isso? As suas perguntas, o seu diálogo com o anjo. Com Deus a gente pode dialogar à vontade, com o diabo não. O Papa Francisco fala muito disso, não é? Com o diabo não se dialoga, com o tentador não tem conversa. Jesus age assim quando dá tentação no deserto, ele não dialoga com o tentador, jamais. Agora com Deus nós podemos dialogar, e que está também, a gente olha, não é? Para essas, como estou fazendo aqui paralelos entre os dois textos de Gênesis e hoje de Lucas, a cena da Anunciação, a gente começa a perceber isso. A quem nós damos atenção? A quem nós damos ouvidos? Quem que nós seguimos? Que vozes vamos seguindo? Maria dialoga, conversa com o anjo, com Deus. E esse diálogo é sempre frutuoso. Esse diálogo é um diálogo que nos envolve, nos compromete. Às vezes é isso que falta também em nossa sociedade, em nossos dias hoje, gente comprometida. Como é difícil encontrar gente realmente comprometida, gente empenhada, dedicada, sabe? É muito difícil hoje, infelizmente. Muitos de nós vemos que não queremos compromissos. Não só na igreja, viu? Na sociedade também. Não queremos compromisso, ninguém quer responsabilidade. Aí não dá para ser cristão se não é comprometido ou compromissado. Não dá. Não tem como. Se a gente olha para Jesus, olha para Maria e tantas figuras ao longo desses séculos, desta igreja de Jesus Cristo, você vê. Só cumpre a vontade de Deus quem se compromete, quem se envolve. Quem é responsável? Um irresponsável, um descompromissado, não segue realmente aquilo que é a proposta divina, o projeto divino para cada um de nós. Então, irmãos, nós somos chamados a isso, olhando para Maria. Olha quanta beleza tem nessa mulher.
Quanta coisa para a gente aprender e viver desta mulher magnífica. Uma jovem, uma adolescente nos nossos dias hoje, né? A gente, lógico, a cultura é outra, o tempo de vida das pessoas era mais curto, mas Maria devia ter ali de 13, 14, 15 anos, mas olha que cabeça, que maturidade. Vai esperar hoje, né? Às vezes até tem 20, 25 anos e é super imaturo ou imatura, não é? Não tem responsabilidade pela vida, não tem compromisso com a vida. Olha para Maria, uma adolescente, como estou dizendo a linguagem de hoje, não naquele tempo, lógico. Que compreensão que tem Maria, que coisa magnífica, maravilhosa. É realmente de vibrar. Quando o texto inclusive diz assim, não é? Que é uma coisa que hoje, no texto do Papa Desiderato se fala, o texto fala de perturbada, essa expressão não cabe. Maria se surpreende com a presença de Deus, fica estupefata, tem um estupor, como diz o Papa Francisco na Desiderave. Diante do mistério a gente tem um estupor, a gente se encanta, se apaixona pelo mistério, é isto. Essa é a reação de Maria, não é perturbada, essa expressão não cabe, está fora, essa tradução não está boa. Maria se encanta com Deus que escolhe uma adolescente num lugar totalmente desprezado, desconhecido. O que esperar de bom, como já te dizia, né, de forma preconceituosa? Sai alguma coisa boa de Jerusalém, ou lá de Nazaré, ou da Galileia, seja de onde for? Não sai. Não sai coisa boa, não se espera coisa boa daquele lugar, daquela região. Mas foi exatamente ali que Deus surpreendeu aquela mulher. Então hoje também o Senhor quer nos surpreender, quer o nosso estupor diante da vida, que nós defendamos a vida, estejamos a serviço da vida, e tenhamos à disposição a disponibilidade que tem Maria. Qual é a sua disponibilidade? Para encerrar, o texto hoje nos diz, qual é a resposta de Maria, que é o sim de Maria a esse mistério que lhe toca, lhe envolve, que ela acolhe esse mistério. Diz ela então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa não foi a disposição de Adão e Eva, não foi. Mas olhando para nós, qual é a nossa disposição? É a de Maria ou é a de Adão e Eva?